Vamos iniciar o nosso morango. E aqui eu tenho essa cor maravilhosa, que é o vermelho tomate da linha Rayontech, mas pode ser qualquer uma, com a composição polipropileno, é o fio grosso, o verde musgo também da mesma marca, isqueiro, marcadores e agulha 1,5, tesouras e mais alguma coisa que for necessária aí para a execução do trabalho. Mas, a princípio, o material que você vai precisar é só esse aqui. Então, aqui eu já tenho já umas peças já semi-prontas, certo? Com algumas carreiras. E temos também já a folha, também uma folha lindona que você vai aprender a fazer para colocar nesse lindo morango. Então, vamos aqui começar os trabalhos. Você vai deixar uma ponta que tem a equivalência de 5 palmos. E aí você começa a partir daqui, deixando a ponta, fazendo o primeiro ponto bem apertado, deixa uma ponta bem grandinha para fazer o acabamento aqui nessa boca, tá? Então aqui você vai fazer 36 correntinhas, excluindo essa daqui, tá? Essa primeira que é para sustentar, 36 correntinhas e já volto. E aqui tem algumas anotações para poder a gente ter uma visão melhor, né, do trabalho. E aqui eu pego, chego na última correntinha, na penúltima, porque a última ela vai estar ali segurando o trabalho, né? E aqui agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou iniciar uma carreira, né? Lógico, né? Então, se eu ainda vou iniciar uma carreira, eu preciso fazer uma correntinha. E além de fazer essa correntinha, que é o início da carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. Se eu fiz 2 correntinhas, eu vou pular uma. Vou pular uma correntinha da base. E coloco na segunda. 2 correntinhas, pulo uma, coloco na segunda, prendendo com ponto baixo. Uma, duas, pulo uma correntinha, na seguinte eu coloco a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Veja bem, a primeira carreira foi 36 correntinhas. Na segunda carreira, que é esta aqui que a gente está trabalhando, eu vou colocar 18 alças, certo? Então, vá na sequência do vídeo, não queira assistir tudo para depois você retornar, porque assim fica mais didático. Assim você vai dominar melhor e vai desenvolver melhor o trabalho. Então, vá pausando aí o vídeo, tá? Então, vamos colocar as 36 alcinhas aqui e depois é que a gente vai partir para a terceira carreira. Então, vou fazer 2 correntinhas, pulo uma e prendo na seguinte com ponto baixo. E assim eu vou dando essa volta toda dessa forma. E aqui eu voltei para fazer com você a última alcinha. Aquele ponto inicial, aquela correntinha, disse, olha, essas correntinhas aqui, inicial, é o início da carreira. E é nela que eu vou prender. Observe que aqui tem 2 correntinhas e aqui tem uma, que essa aqui é o início da carreira. Tá? E aqui agora eu vou prender essa última alcinha com um ponto baixíssimo em cima dela. E olha como ficou. E essa ponta de linha, não deixe enguiçar, não. Deixa ela aí para você fazer o arremate depois nessa volta aqui, ó. Isso aqui é que a gente vai fazer este acabamento, tá? Vou deixar bem bonito aí o seu trabalho. Então, vamos iniciar a carreira, a terceira carreira, que é justamente a a carreira que tem 18 pipocas, certo? Então, para cada alça eu vou ter 18 pipocas. Para cada alça, uma pipoca. Se tem 18 alças, aqui 18 pipoca. Então, isso aqui é a terceira. Então, vamos nós aqui, que eu vou te mostrar 2 formas de fazer pipoca. 1, 2, 3, e eu iniciei a carreira com 3 correntinhas e estas 3 correntinhas equivalem ao ponto alto.
certo? Que vai ficar um ponto alto entre as pipocas. E aqui agora que eu vou fazer, observe o buraco, a alça, que eu chamo de alça. Então, isso aqui são as alças, que eu vou colocar 4 pontos altos. Enrola a agulha, vai lá, puxa a laçada, passa por 2 por 2. E assim eu vou fazendo. Ponto alto, enchendo aqui esse espaço com 4 pontos altos. Eu giro dessa forma e vou na cabecinha, excluindo esse ponto aqui, e essas 3 correntinhas que equivalem a ponto alto, venho na cabecinha do primeiro ponto da pipoca, e aí eu passo a agulha, e aí eu puxo direto, com um ponto baixíssimo, fechando a minha pipoca. Enrolo a agulha, venho aqui aonde eu coloquei aquele ponto baixo, prendendo as alcinhas, eu vou introduzir a corrente e aqui mesmo é que eu vou fazer o ponto alto que vai separar as pipocas. E aqui agora nesta alça, 4 pontos altos. Coloquei os 4 pontos altos, viro dessa forma. Observe que o trabalho nem sai da minha mão, viro. E na cabecinha, observe que eu vou excluir esse aqui, esse ponto, que vai ficar entre as pipocas. No primeiro ponto que eu comecei a colocar na alcinha, na cabecinha dele, observe, que eu vou pegar em 2 fios, e aí eu vou lá atrás, pego uma laçada e passo tudo junto. Dou uma laçada na agulha, naquele ponto baixo, e aí eu vou fazer o ponto alto. Observe como está ficando. Mais uma pipoca. Eu coloquei o primeiro. É este daqui no topo que eu vou prender na hora que eu virar. E as pipocas quase que não saem, ficam perfeitas. Desta forma. Eu vou te mostrar outra que a pipoca ela fica, não fica legal, ela fica disforme. E essa pipoca ela fica toda arrumadinha, toda lindona. Observe, esse aqui foi o primeiro ponto da alça. Observe que é nesse daqui que eu vou pegar por trás, excluindo esse daqui, que aqui está o ponto alto, ó, que vai ficar entre as pipocas. Observe, o trabalho nem sai da minha mão. Giro, vou lá, pego e fecho. Agora eu vou te mostrar que é outra forma de fazer a pipoca. Olha como ficou todas arrumadinhas, cheinha, né? Com 4 pontos altos. Aqui eu já coloquei o ponto alto que vai ficar entre as pipocas, as 2 pipocas. E aqui agora eu vou te mostrar uma outra forma de fazer pipoca. E aí você escolhe a que fica, que você já está acostumada, que você vai como é que se diz? Sentir mais facilidade para fazer. Pronto, aqui eu já coloquei os 4 pontos altos da pipoca. Observe. Então, esse daqui eu vou excluir, eu vou chegar aqui na parte de cima. Observe como é mais complicado. E aí, esta laçada daqui eu trago para trás. E já está feita a pipoca, né? Diz que assim é pipoca. Observe que como fica diferente. Não fica uma pipoca toda arrumadinha como essa de cá. Então, essas é as 2 formas de fazer pipoca. Então, você volta aí e revê essa última que eu te mostrei, que eu não gosto de fazer e eu não faço. Eu só faço dessa forma porque ela fica mais cheinha e arrumada. Olha que eu refiz e eu refiz utilizando a forma que eu costumo fazer e ela ficou cheinha, com a mesma quantidade de ponto. Então, aqui em cada alça eu vou colocar uma pipoca e cada pipoca tem 4 pontos altos, separadas
entre elas, entre as pipocas, com um ponto alto que eu vou colocar agora, em cima daquele ponto baixo que a gente colocou para prender as alças da carreira que eu estou trabalhando agora, tá? Então, eu vou aqui continuando fazendo as pipocas e já volto para a gente fechar mais uma carreira. Lembra que no início da carreira a gente começou com 3 correntinhas? Então, contando de baixo para cima, eu vou chegar aqui no topo e vou prender aqui, fechando essa carreira das pipocas com um ponto baixíssimo, certo? Agora vamos aqui para eu explicar mais alguns detalhes. Então, a primeira já foi, que foi a carreira com 36 correntinhas. A segunda carreira já foi, que foi as 18 alças. A terceira carreira é essa aqui, que nós estamos colocando os pontos pipocas. E agora vem a quarta carreira, que eu vou colocar 27 alças. Isso quer dizer que eu vou aumentar 9, né? Vou aumentar 9 alças, 9 alças nessa carreira. Se eu vou aumentar 9 alças, eu vou ficar com 27 alças. E se eu tenho 27 alças nessa carreira que a gente vai fazer agora, na quinta carreira eu vou ter 27 pipocas, tá? Então, vamos aqui fazer aqui a nossa matemática. Observe que eu vou colocar aqui para que você perceba um detalhe. Vou colocar um marcador. Aqui não precisa. Então, como é que eu vou aumentar? Se eu tenho 18 e vou ficar com 27. Então, para cada pipoca, eu vou ter 3 alças. E assim eu vou aumentar 9. E minha matemática fecha perfeitamente dessa forma, tá? Então, para cada duas pipocas, 3 alças. Em vez de ser 2 alças, uma para cada pipoca, agora eu vou ter aqui fazer a base desta quarta carreira para eu poder introduzir na quinta carreira as pipocas, tá? Então, veja como é simples. Eu separei essas duas pipocas, né? Então, vou fazer uma correntinha, que é o início da carreira, 2 correntinhas, que é para a alça. E vou chegar aqui, ó, no meio dessa pipoca aqui, ó, dessa forma, e vou prender uma alça. 1, 2, vou chegar aqui nessa daqui e vou prender outra alça. 2 correntinhas, vou chegar aqui, ó, dessa forma, aqui bem coladinho, coloquei uma alça. Então, aqui eu não tenho 2 pipocas, 2 pipocas. E quantas alças? 3 alças, tá? Então, assim é que a gente vai fazer o aumento. Da mesma forma aqui, ó. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Aqui eu prendo 2 correntinhas, venho aqui, prendo 2 correntinhas, venho aqui e prendo. E assim, nessas 4 pipoca, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças. 4 pipoca, 6 alças. Isso quer dizer que eu aumentei 2 alças em 4 pipocas. Então, é bem simples, bem prático. E assim a gente vai fazer até o final da carreira, tá? Aumentando com as duplas, né? Então, nunca perder isso de vista, esses aumentos, tá? Eu vou concluir e já volto. Chegando aqui,
a última alça, aquela correntinha que eu disse, olha, início da carreira, é aqui, essa correntinha é para o início da carreira, e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo, subo com três correntinhas. E aqui agora, nesta alça, já começo a fazer o quê? Colocando os 4 pontos altos. Coloquei ali os 4 pontos altos, já vou. É o mesmo processo, tá? Então, se dessa forma aqui, essa carreira de pipoca, eu vou reproduzir aqui. Então, aonde tiver ponto baixo, prendendo as alcinhas, vai ter um ponto alto. E em cada alça eu vou passar a colocar, né? Vou passar, não, vou continuar colocando 4 pontos altos, certo? E aí volto sempre dessa forma para prender. Onde tem ponto baixo, um ponto alto. Também que ele vai ficar separando as pipocas. E onde tiver a alça, pipoca. Tome-lhe pipoca. É muito prático para fazer assim, dessa forma, né? Quando a gente marca, faz a nossa matemática toda certinha e fica toda lindona, né? O nosso trabalho fica belíssimo. E as pipocas muito, muito bonitas. E assim eu vou preenchendo, fazendo todas essas alças uma pipoca. E completar essa carreira dessa forma. E aqui já volto. Pronto, já fechei a carreira da mesma forma que eu fechei as anteriores. E começando a carreira com uma correntinha e 2 correntinhas para a alça. Veja bem, que eu quero que você preste atenção. Eu não posso colocar 9 pipocas em cada carreira. Então, esse aqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta carreira, que foi essa aqui que a gente terminou. Eu acrescentei 9 pipocas para ficar com 27 pipocas. A partir daqui, eu vou colocar 27 alças mais 2. Isso quer dizer que a sétima carreira vão ficar, a sétima carreira vai ter 29 pipocas. Certo? E assim, a partir daqui, eu vou ter 2 pipocas a mais em cada carreira. Então, aqui eu tenho já uma parte já pronta, e observe que o crescimento, ela foi assim, bem suavemente, porque eu não posso fazer aquele aumento desproporcional, senão vai abrir muito, vai deixar de ser o quê? Um morango, mas eu preciso colocar um crescimento bem suave, bem pequeno, para quando eu chegar na parte onde eu vou fazer algumas carreiras, para deixar, digamos, aí ele mais assim, arredondado aqui na parte superior, tá? Na parte de cima, porque aqui a boca, aqui a parte de baixo. Então, aí eu tenho um tamanho razoável, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Quero que você preste atenção para eu fazer um aumento aqui que fique proporcional. Então, aqui eu já fiz aqui até essa daqui, tá? Até a segunda que você já acompanhou, até aqui. Então, aqui vem aqui eu vou contar somente as carreiras da pipoca, tá? Que as alças é um número correspondente as pipocas têm um número correspondente à quantidade de alças. Então, aqui, 2 carreiras de pipocas, aqui também eu tenho 2. Aqui eu aumentei duas pipocas nessa carreira, e aí eu fui aumentando, ele foi abrindo suavemente. Então,
Se aqui tem 29, aqui tem 31 a pipoca, 33, 35, 37, 39, 41, e assim foi gradativamente aumentando, tá? Então, o que fazer? Precisa contar alguma coisa com relação à contagem, onde eu devo colocar os aumentos? E agora ficou mais fácil, muito mais fácil, porque a gente não precisa separar duas assim para colocar. Então, a gente vai fazer o quê? Agora, antes da gente continuar, eu gostaria de explicar, para não ficar enganchando essa parte, a gente já pode colocar já o acabamento aqui, tá? Certo? Então, aqui agora você pega essa ponta e faz o ponto baixíssimo, tá vendo? O ponto baixíssimo passa assim por entre o fio, vai lá, pega, isso aqui é aquela ponta extra que a gente deixou, tá vendo? Vai lá, pega e vai contornando em toda a volta dessa forma. E o trabalho fica assim, lindão, ó. Ó que acabamento. Não é melhor do que deixar assim? Ou também, se você preferir, de deixar uma ponta maior, coloca ponto baixo. Em cada alça, você coloca 3 pontos baixos, ou 4, 3 pontos baixos, ou 2, dependendo se você folgar ou apertar. Ou vai alternando, em cada uma alça coloca 3 pontos baixos, a outra coloca 2, e assim você vai contornando o seu trabalho, desde que não fique em excesso, ó. Com ponto baixo também fica bacana. Eu fiz com ponto baixíssimo, tá? E como a gente vai fazer o arremate? Puxa para a parte de dentro, aquela essa ponta extra. Esse daqui eu não preciso, depois eu vou voltar, só quero tirar essa ponta para não ficar atrapalhando, certo? Isso aqui na parte de dentro, a gente puxa. Te mostrar como faz a selagem. Deixa uma pequena ponta. Faz assim. E aí vem com isqueiro, por isso que o isqueiro é bom. E aí chega aqui, ó, aperta para não deixar assim com aquelas pontas bem afiadas, porque senão vai enganchar no saco, tá? Então deixa assim retinho, ó, e não machuca nada, tá? Então agora eu vou voltar aqui, porque eu não vou fazer o acabamento aqui, porque eu já mostrei várias coisas e depois eu vou ter que desfazer. Pronto. Agora que voltamos para colocar somente duas alças, vamos voltar para o corpo aqui dessa peça. Então, eu vou marcar em 2 locais, tá? Eu faço assim, ó. Então, aqui eu vou colocar um aumento e do lado de cá eu coloco outro. Para não ficar esses aumentos um próximo ao outro, não ficar, digamos, disforme. Só isso. E aqui agora eu vou fazer o que? Já subi ali as três correntinhas. Por que 3? Porque é o ponto inicial e 2 para o espaço. E aqui eu chego aqui, ó, desse ladinho da pipoca, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, aí eu puxo assim, ó, do lado da pipoca e coloco. 2 correntinhas. E aí vai ter um número correspondendo, né, ao número de alças, né, a pipoca. 2 correntinhas, puxa assim do lado. Agora chegou o momento aqui, ó, de a gente colocar esses aumentos. Então, aqui, essas 2 pipocas, observe, eu vou colocar 3 alças. Então, observe, vou até fazer diferente para que você perceba melhor. Separar as 2 pipocas aqui, ó, no centro, para você ver como eu vou colocar as 3 alças.
É similar daqui, tá? É similar. Agora, só que aqui eu fui para cada uma da base, coloquei de 3 alças. Aqui é só 3 aqui e 3 do lado de cá. Porque são 2 pipocas de aumento por carreira. Então, aqui eu coloco 2 correntinhas, venho aqui, ó, dessa forma, prendi, 2 correntinhas, venho aqui, ó, prendi, 2 correntinhas, chego aqui do ladinho do ponto, ó, prendi. E eu separei aqui justamente para te mostrar. Então, daqui para aqui não tem 3 alças, aí, ó, 3 alças, 3 aumentos. E chegando aqui nesse ponto, eu vou fazer o quê? Vou repetir o tamanho da pipoca. Para cada pipoca, eu vou colocar uma alça. E aí, fechou aqui essa etapa, né? Falta colocar um aumento aqui desse lado, que já chego perto dela, deste marcador. Afastar para não fazer confusão visual. Olha, engancha. Tem que ter paciência, porque ele desfia mesmo. Pronto, cheguei aqui nessas 2, ó, eu vou colocar aumento. 2 correntinhas, venho aqui, ó, a posição, prendi com ponto baixo, aqui eu prendo com ponto baixo, e do ladinho dessa pipoca, outra alça presa com ponto baixo. E aqui agora eu repito tudo que tá na base, né? Para cada pipoca, uma alça. E aí eu separo assim e coloco do ladinho. E aqui, naquele ponto inicial, aquela correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, faço a corrente, subo e já começo a fazer a minha pipoca. Tudo igual, com a mesma quantidade de ponto. E a virada, que eu acho que você gostou dessa viradinha para fazer a pipoca. E aqui está o início do trabalho, tá? Agora vamos partir para o de cá, porque aqui já está mais avançado, que aqui é uma sequência que você precisa obedecer para ter esse crescimento linear. Então, para cada carreira, excluindo essas 2 carreiras de pipoca, para cada carreira você coloca um marcador e coloca 2 alças. Então, aqui eu coloquei mais 2 alças, então vai ter mais 2 pipocas. Então, aí eu fui aumentando. Então, aqui, quantas carreiras de pipoca eu acrescentei além dessas 2 primeiras, porque essas 2 primeiras são informações que é para o início dela. Depois aí eu fui crescendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, 9. Como eu vou colocar mais um aqui, então vai ser 10 carreiras assim, nesse processo. Então, para cada uma delas eu aumentei 2 pipocas. Se aqui eu aumentei 2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que errei as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vou chegar no topo que eu acrescentei
20 pipocas. Então, eu acrescentei para ter essa largura. 2 pipocas por carreira. Então, aqui em cima, com relação aqui à base, aqui essa segunda carreira de pipoca, eu tenho mais 20 pipocas. Então, vamos deixar esse trabalho e vamos continuar no de cá. Aqui é só fazer a separação, né? Colocar os dois marcadores para colocar as alças necessárias, né? Mais duas alças, né? E aí coloco o marcador na pipoca e dá tudo certo. E na hora é só colocar os aumentos naquele ponto, não precisa estar contando pipoca por pipoca para perder tempo. Chegou aqui, marcou, vou colocar essa carreira e vou marcar para você ver como é que eu vou fazer o aumento. Mas aqui é a 12ª carreira, porque aqui tem uma, duas. Então, entre a 13ª e a 12ª carreira, é um processo de 2 aumentos por carreira. E a partir daqui eu volto com você, vou terminar de fazer esse preenchimento aqui, eu volto para dar sequência. Pronto, cheguei aqui ao final da 12ª carreira. E a partir daqui, algumas carreiras eu vou trabalhar sem aumento. Isso quer dizer que para cada pipoca eu vou colocar uma alça. Então, sem aumento. Só o marcador só está ali para servir como guia, né? Para sinalizar que a partir de agora, sem aumento. Então, vai ser direto assim, até chegar ao ponto de eu fazer as reduções. E quando chegar nas reduções, aí eu já volto, nesta sequência, já vou te mostrar a quantidade de carreiras que eu coloquei e como a gente vai reduzir. Ô, gente, peço desculpa por estar interrompendo aí os seus trabalhos, mas eu te garanto que eu serei breve. Aqui é Olga Nogueira, design especialista em crochê há mais de 40 anos e também sou professora. Se você está gostando de fazer o Morango do Amor, que é um super sucesso, vai gostar também de fazer o Vestido Paixão, que está arrasando. E eu preparei o curso com 12 vídeos aulas. Não tem receita, não tem gráfico. E sou eu que estou te conduzindo em todo o processo para que você faça um igual a esse. Então, quer mais informações? Quer adquirir o curso? Vá na descrição deste vídeo que você está fazendo o morango. Lá tem o link do Vestido Paixão. Clique que você vai ser direcionada para a página. E na página você vai ver como adquirir o curso. Lembrando que você tem 7 dias de garantia. Quer conhecer outros cursos que eu tenho prontinho aí para você? Tem o link do catálogo. Clique no link e confira todos os detalhes. Está com dúvidas? Quer mais informações? Tem também o link do WhatsApp. Clique no link do WhatsApp, deixe sua mensagem que eu e a minha equipe iremos te atender. Então não perde tempo, menina. Vem logo fazer muito morango do amor e fazer sucesso. Vem logo. Agora vamos continuar, né? Aqui já tem até a 12ª carreira. E aqui, até aqui, é sem aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras sem aumento. Então, isso quer dizer que essa quantidade de pipoca corresponde à mesma quantidade dessa aqui, que foi a última que teve o aumento, tá? Então, agora vamos fazer uma redução aqui. Vai ter uma redução porque o morango ele vai adquirir uma forma mais fechada, arredondando aqui nessa parte aqui superior, porque aqui vai sair o saco, é a parte de baixo, tá? Olha como ficou bacana. A abertura, perfeito, né? Então, aqui agora a gente vai fechar. Isso quer dizer que as reduções vai ser grande, né? Porque aí eu vou tirar, porque aqui, daqui, da segunda até aqui, eu aumentei
2 pipocas por carreira. Então, aqui eu vou reduzir mais que 2 por carreira, né? Então, aqui agora vamos colocar um marcador aqui, se precisar, e vamos sinalizar aqui uma coisa. Veja bem o que vou fazer. Então, aqui foi o fechamento da carreira, e aqui está aqui dessa forma. Ó, observe 4 pipocas. Vou até colocar aqui entre elas este marcador para a gente visualizar que é 4 pipoca. Em 4 pipoca, eu vou reduzir uma alça. Fazer uma alça vai ter uma redução, né? 1, 2, 3, 4. Aqui também eu vou fazendo os grupos, né? Para você visualizar, mas se você não, digamos, não tiver o problema de fazer a contagem, não tem problema, não precisa marcar. 1, 2, 3, 4. E como a gente vai fazer essa redução? Pronto, já marquei algumas aqui, porque nesse grupo de 4 vai ter uma redução, vai retirar uma pipoca, aqui também uma, para poder ele fechar mais esse desenho. Então, aqui chegou o momento das reduções. Uma correntinha para iniciar a carreira, 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas, e aqui eu vou repetir. 2 correntinhas, e aqui eu prendi. Então, você viu que aqui eu acabei colocando 3. 1, 2, pronto. Esta última aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho o quê? 1, 2, 3 alças, que corresponde a cada uma dessas pipocas. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho pegar aqui. Então, isso aqui já é uma redução. Então, quando eu vier com a outra carreira, observe o que eu vou fazer na outra carreira, tá? Que eu vou introduzir as pipocas. Então, aqui, vou colocar como eu estava fazendo para colocar a pipoca. Essa última aqui, eu só coloco só uma correntinha. Isso aqui é a redução, tá? Começa a reduzir. 1, 2 correntinhas, venho aqui. 1, 2, 1, 2. Aqui, essa última, eu vou colocar somente uma correntinha. 1, 2. Aqui, uma alça. 2. Nem precisa com teste 2 pontos. 3. Então, depois da terceira, aqui a quarta, eu coloco só uma correntinha. Uma alça. 2. 3. A última dos bloquinhos com 3, eu vou colocar somente uma. 1, 2 correntinhas, uma alça normal, 2, 3. A terceira, só com uma correntinha. E assim eu vou fazendo até chegar ao final. No final, eu vou voltar com você para mostrar um detalhe importante. Veja bem, aqui eu fiz fechando com um ponto, aqui eu coloquei as 3 alças, e aqui a terceira, a quarta, somente com uma correntinha. Então, aqui acontece o seguinte, que aqui vai ficar somente com 2, e aqui com 3. Então, o que é que eu posso fazer? Ou eu coloco mais uma redução, ou deixo sem, que aí não vai ter prejuízo, porque aqui tem uma redução, e aqui tem outra. Então, há uma distância muito grande. Então, eu posso colocar outra redução aqui, porque não vai ter problema, tá? Coloquei essa redução aqui, mais outra redução, porque eu preciso fazer essa compensação, né? Para não ficar muito espaço. Então, aqui fazendo o arremate, vamos subir a carreira, 1, 2, 3. Fique atenta aí como eu vou fazer agora.
que agora é que vai ter o pulo do gato, né? Eu reduzi a alça, o tamanho da alça para uma correntinha. E agora, de fato, aqui vai aparecer a redução agora justamente com as pipocas. Então, eu vou colocar 3 pipocas, cada uma em sua alça. É bacana, olha para isso, como é que essa pipoca sai com facilidade, sem precisar de tirar a agulha da linha, né? Da linha e mantém a agulha. E aí aperto e aí ficam perfeitas. Aqui é onde eu coloquei aquela alça com uma correntinha, em vez de eu colocar no ponto baixo o ponto alto, a base, eu vou colocar justamente na correntinha. Nossa, agora apareceu um monte de cachorro no play. E aí eu já pulo para a alça seguinte para fazer minha pipoca. Nesta redução, observe que eu desprezei esse ponto baixo, que seria um ponto alto, caso tivesse uma pipoca aqui, e eu desprezei também esse outro ponto daqui, tá vendo? E eu coloquei esse ponto alto justamente aonde eu coloquei uma correntinha isolada, certo? Que é o caso que vai acontecer aqui, ó. Tem uma correntinha isolada, sozinha para uma alça. E aqui tem as alças, tá? Então, vamos nós aqui. Aí, já sei que eu vou fazer 3 pipocas. Já tem a primeira ali. Agora vem a segunda. A segunda, a terceira. É tanto que eu coloquei aqui, observe os marcadores para que você perceba como é feita a redução. E a pipoca não vai ficar, a pipoca não, ponto alto não vai ficar aqui em cima do ponto baixo, vai ser naquela correntinha sozinha, que ficou isolado. E aqui eu pulo esse daqui e já vou fazer minha pipoca do bloco seguinte, né? Porque eu separei assim em blocos para que você observasse. Observe aqui um bloco de 4, aqui tem 4, mas aqui a redução já tem 3. Aqui é a mesma coisa, são 4 pipocas aqui e aqui em cima tem 3. Na hora de fazer a próxima redução, aí a gente vai mudar esse posicionamento daqui para não ficar marcado, né? Não aparecer essas reduções, né? Essas falhas. Então, aonde eu coloquei um ponto, uma correntinha, é onde vai ficar o ponto alto. E vou desprezar, desconsiderar o ponto baixo que está em volta dela, né? Em volta dessa correntinha que está isolada. Aqui eu desconsidero, coloco direto aqui. Pronto, e aqui já começo a fazer outra pipoca. Observe como ele já vai fechando. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. Chegando aqui, já fechei. Observe como já está uma redução. Agora, eu vou fazer o seguinte: foram um grupo de 3 que eu reduzi, de 4 que eu reduzi para 3. Agora, eu vou alternar. Esse grupo eu passo direto, nesse aqui eu faço uma redução. Como é isso? Então, vamos aqui aprender. Vou fazer 3 correntinhas, porque um é o início da carreira, certo? 2 correntinhas. Essa primeira eu não vou fazer redução, eu passo direto. E naquele espaço aqui onde tem a redução, aqui, ó, observe, vou passar direto.
Aqui, naquele agrupamento de 4 que ficou 3, aqui eu vou fazer uma redução, uma correntinha. Se nesse agrupamento de 3 eu fiz uma redução, no seguinte eu não faço. Então, passo direto. Se quiser, você sinaliza onde você vai fazer as reduções. Então, esses marcadores aqui já ficou desnecessário. Então, aqui eu vou marcar aonde vai ter as reduções. Porque aí você sinalizando não corre o risco de perder tempo, né? Para poder procurar onde estão as reduções, né? Então, aqui vamos. Daqui eu já passo para o lado de cá. Se aqui, esse agrupamento de 3, eu não fiz a redução, aqui eu vou fazer. E aí já vai marcando, ó. Colocando o marcador. E assim eu vou em volta. Observe aqui onde tem aqui esses 2 pontos. Eu passo para o lado de cá. E ele vai se ajustando, e aí, com a proporção que você vai continuando a montar de carreira por carreira, aí você vai percebendo que essa pequena falha, ela já vai se ajustando e se encaixando no desenho, sem comprometer a estrutura. Aqui eu vou fazer uma redução, coloco só uma correntinha, e, se quiser, também posso sinalizar. Que aí eu já sei, quando eu passar aqui, tem uma redução, que eu vou colocar somente um ponto alto. E, em vez de colocar a pipoca, coloco só um ponto alto. E assim vou em toda a volta fazendo isso, tá? Como eu sinalizei os lugares aonde eu vou colocar, aonde seria uma pipoca, que agora vai ser somente um ponto alto no lugar. E aí fica tudo mais fácil, né? Para poder a gente visualizar. Aí ficou beleza. Então, aqui essa carreira já está bem tranquila. A gente está repetindo só o processo, mas somente com algumas informações que você precisa, né? Sinalizar, já colocou, já fez a sinalização da carreira anterior, e agora é só introduzir aqui essa carreira, só as pipocas, e no lugar onde estão os marcadores, só ponto alto. E aí nós vamos reduzindo, tá? Olha aí como é que ele já está fechando. Então, o morango ele está dando, já pegando a forma. Então, eu vou continuar e já volto na próxima carreira. Olha como já está reduzindo nosso morango. Olha que lindeza está ficando. Agora vamos fazer uma redução menor aqui agora, né? Até porque a gente já fez uma redução do choque, né? Uma quantidade grande de pontos que eu já removi, agora eu vou aliviar um pouco as reduções. Então, como é que aliviar? Vou reduzir menos, né? Entre aqui as pipocas. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Esse espaço tá bom, né? E aqui eu vou reduzir. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, normal. E essa daqui eu vou fazer a redução. Vou até marcar. E aí eu conto para cá. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta eu vou reduzir. E assim, sinalizando, fica bacana, né? Então, como é que a gente vai fazer? 1, 2, 3, porque uma corrente inicial e 2 correntinhas para a pipoca. E é até bom quando a gente marca de forma antecipada, que a gente já vai colocar a redução já no lugar certo. E também fica marcado também para quando eu retornar aqui, na próxima carreira, que é a pipoca, eu já sei que aqui é uma redução, e só vou colocar o quê? O ponto alto.
Então, essa carreira vai ser dessa forma, como eu já demonstrei, né? E a próxima carreira é só de pipoca, é um processo repetitivo que vai se repetindo e eu vou colocar não, vou terminar essa carreira e colocar as pipocas. Na próxima, que vai ser a carreira de reduções, eu volto. Então, vou colocar esta e a da pipoca. Que aí é só repetir aqui o processo que já está marcado e tudo certo. Olha como já está ficando o nosso morango lindo e maravilhoso. Observe que aqui tem, eu coloquei essas marcações para te mostrar que aqui eu só tenho somente 3 carreiras de reduções, né? Para formar o topo do morango, né? E aqui agora vamos ver aqui, vamos continuar reduzindo, 3 de inicial. Vou mudar o lado não, vou mudar o local da redução. Pronto, daqui agora eu vou te dizer quantos eu vou colocar. A outra eu coloquei, eu quero para ficar aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, vou manter. No sexto a gente reduz. Então, aqui já tem uma redução, uma, duas, correntinha, uma normal, duas, três, quatro, cinco. Agora a gente vai reduzir. Reduziu aqui, pegou aqui. Então, a mesma coisa. Conta 5, no sexto, a redução. E aqui agora vamos começar tudo de novo, contando normal, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa alcinha é para colocar, para suprimir, colocar o ponto alto e suprimir, e ocultar, não é nem ocultar, deixar de colocar a pipoca. Então, vou até o final, vou repetir essa carreira, sem precisar estar mostrando, porque é um processo repetitivo, a forma de reduzir, tá beleza? Então, eu vou e volto na próxima carreira de pipoca. Vou colocar aqui as pipocas, concluir essa carreira e colocar as pipocas. Na quarta, né? Essa aqui é o quê? É a quarta, na quinta eu volto. E agora ele já está muito melhor, né? Então vamos aqui agora repetir tudo que está na base. Todas as alças que estão, ou todas as pipocas que estiver aqui na base, eu vou colocar uma alça. Então, para cada pipoca, eu embolei um pouco, né? Para cada pipoca que tem na base aqui nessa carreira, eu vou colocar uma alça. Então, vou assim, fazendo e já volto. Olha aí que a abertura já está bem reduzida e agora vamos colocar, quer dizer, eu vou experimentar, eu acho que vai ficar bom. É o ponto alto, é o ponto, não, é o ponto pipoca. Colocar 4 para ver como fica. Uma correntinha, vai ficar maravilhoso. Faço ponto alto, não fecho. Então, faço e deixo na agulha. E agora fecho. Pronto. Uma correntinha, duas correntinhas, porque um é para segurar, é o ponto pipoca falso. Olha para aí como tá ficando. Esse aqui ficou meio encolhido, né? Bora ver aqui agora. E a próxima carreira já vai ser para finalização de trabalho. Deixa eu experimentar. Eu acho que vai ficar bacana, viu? Uma, duas correntinhas.
E aqui agora a gente continua. Enrola a agulha, desce, passa por 2 e segura lá o ponto. Desce a agulha, pega, passa por 2, eu tenho os 4. E agora passo todos juntos. Uma correntinha para prender e uma de espaço. Então, ao todo aqui são 2 correntinhas. E vamos fazer mais um ponto pipoca, o ponto tulipa, tanto faz. É tudo igual. O YouTube tem um recurso que você pode colocar na velocidade que você quiser, tá? Pode colocar mais rápido, pode colocar mais lento. Veja a configuração e você desfruta, né, de uma ferramenta poderosa que te ajuda aí de acordo, né, à sua necessidade, tá? Não perde tempo. Veja tudo isso que vai te ajudar e muito, né? Essas ferramentas da plataforma, olha, vai ficar bacana e depois vai ter uma carreira aqui para a gente continuar o processo aqui. Já volto, vou concluir aqui, já volto. Pronto, finalizei aqui e agora eu vou subir aqui uma carreira de tela, né? Que eu vou subir com 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto e 2 de espaçamento. E vou pegando nesse intervalo 2 correntinhas e chego aqui, ó, nessa abertura e prendo com ponto alto. 2 correntinhas e prendo aqui com ponto alto. Lembrando que a gente colocou essas alças aqui, não teve redução, tá? Sem redução esse ponto tulipa. Olha como ficou lindão, tá? Então eu vou colocar esta carreira aqui dessa forma e já volto para a gente dar continuidade. Os trabalhos com a linha vermelha, né? A linha vermelha já acabou, né? E agora vamos introduzir aqui a linha verde. Vamos fazer um pequeno detalhe, certo? Então, aqui, vou colocar aqui, tipo, vai ficar parecendo umas folhas, né? Então, aqui, ponto alto, uma correntinha, vem nessa alça, prende, uma correntinha, chega na próxima, coloca 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, vem no próximo buraco, prende com ponto baixo. Uma correntinha, ponto alto e ponto alto. Uma correntinha, volta para fazer o leque, né? Ponto alto. E aí a gente vai fazendo e deixando assim. Tá? Eu vou em toda a volta, essa volta dessa forma, e tem mais uma carreira com essa cor verde aqui. E já volto. Essa carreira vai ser toda assim, dessa forma, tá? Chegando aqui na base, observe que a gente vai fazer um arremate. Vai fazer uma correntinha e vem aqui, uma correntinha não, 2 correntinhas, e vem aqui para o topo do leque, e a gente já vai introduzindo aqui a segunda corrente. A segunda corrente na segunda carreira. E aqui a gente coloca 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vem aqui nessas 2 alças e fecha com ponto baixíssimo. Volta e faz mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, vem aqui aonde prendeu o ponto baixo, prende essa correntinha aqui com ponto baixo, essas correntinhas, né? São 2 e volta para fazer o próximo leque. E colocando 3 pontos altos. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas e vem aqui nessas 2 alças da frente e prende aqui com ponto baixo. Pode ser o baixíssimo achei que ficou muito enroladinho, né? Então, pode prender com ponto baixo para ele ficar mais estruturado, né? Mais arrumadinho. Então, aí fica melhor. 2 correntinhas,
Vem aqui, prende com ponto baixo, 2 correntinhas e vamos para o próximo. 3 pontos altos, primeiro, o segundo, o terceiro, 1, 2, 3, 4, pega nessas 2 alcinhas e prende com ponto baixo, fica melhor. 3 pontos altos, e aí a gente vai repetindo sempre este processo, para a gente ter essa parte bem estruturada. E quando eu concluir aqui, tem a alça que a gente vai fazer. Não acabou o trabalho, não, viu? Tem muita coisa ainda aqui para a gente aprender, viu? Olha que lindinho tá ficando, e ainda vai ter essa folha aqui, tá? Essa folha lindona vai ficar aqui, você vai aprender também, tá? Então, chegou aqui, a gente não corta. Vamos fazer a alça agora. Aqui finalizei essa parte, e aqui agora eu vou colocar, já tem uma correntinha ali. Pronto, uma correntinha, 2, volto, pego aqui e faço um ponto alto. 2 correntinhas, 3, coloco o ponto alto. 1, 2, 3, chego aqui nessas 2 alças da frente, nesses 2 fios, e aí eu coloco ponto alto. 3 correntinhas, e aí eu vou alternando assim, correntinha e ponto alto, correntinha e ponto alto para fazer o cordão. Depois a gente vai fazer de volta, tá? Sem corte de linha, tá? E aí até atingir o tamanho desejado, chega do outro lado, coloca, centraliza para não ficar torto o nosso trabalho, né? Centraliza do outro lado, bem no meio, assim, ó. Como centralizar? Pronto, aqui a gente centraliza, então vai pegar aqui nesta direção, tá? E o centro vai ser esse, tá? Porque não ficou par, ficou ímpar. Então é isso. Então já volto. Chegando aqui, a gente vai prender, tentar centralizar, botar aqui no meio mesmo. Passar o fio para um lado de lá. Prender. Vou andar mais um pouquinho aqui, prender mais uma vez. E agora vou fazer o caminho de volta para que minha alça fique bem firme. 2 correntinhas, uma correntinha, bora ver aqui. 1, 2, 3, bora ver se com 3 fica bom. 1, 2, 3, e com ponto baixíssimo, ó. Mais um ponto aí para quem não aprendeu ainda, iniciando aí os trabalhos, aí tá na hora de aprender o ponto baixíssimo, ó. Chegou lá, pegou a alça, passou direto. Então, aqui é desta forma, com ponto baixíssimo, tá? E aí eu vou fazendo minha alça toda dessa forma, retornando, né? O outro lado. E aí fica bem firme, tá? E quando chegar aqui, eu vou fazer o arremate. O arremate você já tá craque aí, não precisa. E eu já volto pra gente fazer a cordinha aqui. Aqui agora eu vou fazer uma corrente juntando as 2 cores. Fazer folgada, tá? Não precisa apertar, observe. Com os 2 fios. E vai ficando assim, dessa forma. Se você quiser, pode até trocar por uma agulha mais grossa. Mas se você souber contornar, deixar mais folgadinho, e aí vai fluir super bem. Tá? Faça aí uma cordinha, né? Faça as correntinhas, né? Uma tira, né? Com uns 30 centímetros, que fica bacana, tá? Pronto, aqui agora a gente vai fazer essa folha, tá? Então, aqui agora vamos fazer 18 correntinhas.
Coloquei ali 18 correntinhas, entendeu? O tamanho ali que eu vou utilizar pode ser maior, menor, não precisa ser exata, a quantidade exata, mas você também pode fazer uma folha maior ou menor. Basta você controlar aqui. Então, eu fiz 18, eu pulo essa e coloco nessa aqui e faço um ponto baixo. E vou contornar aqui essa corrente, preenchendo aqui toda com ponto baixo. Preenchendo aqui toda, para cada ponto, para cada correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Chegando aqui no topo, a última correntinha, justamente para segurar, eu vou fazer duas correntinhas e aí já passo para o outro lado, fazendo um ponto baixo. E aqui eu vou repetir tudo que eu coloquei do outro lado, eu vou repetir desse lado, até chegar aqui na base, aqui embaixo. Coloquei meu último ponto ali e agora eu vou voltar assim dessa forma. Faço uma correntinha, nesse primeiro não coloco, coloco na alça que está lá na frente, lá atrás, lá na frente. Tem uma alça aqui na frente, tem outra lá, pega só em uma. Então, aliás, esse início pega em duas, nas duas alças para não ficar abrindo buraco. E agora, a partir daqui, somente na alça de lá da frente, tá? Aonde está meu dedão. E essa alça daqui fica. Não aperta o ponto, deixa o ponto bem soltinho para não ficar enrolando essas pétalas não, folhas. Então, vou aqui dessa forma até chegar ao topo. Lembra onde a gente colocou duas correntinhas aqui na virada? Agora chegou o momento de eu introduzir a agulha, observe, e colocar ali um ponto baixo. E agora mais duas correntinhas e volto para fazer outro ponto baixo, naquele buraquinho. E aqui agora vou continuar pegando até chegar lá embaixo. Lá embaixo tem um detalhe, tá? Lá embaixo, quando eu digo aqui, tá? Tem um detalhe que você precisa acompanhar aí. Chegou dois pontos para o final, aqui um, dois, então nesse aqui eu vou pegar nas duas alcinhas. Esse aqui eu já vou reduzindo. Volto, faço uma correntinha, nesse primeiro não coloco, coloco no segundo e aí eu vou retornando. Até chegar ao topo, já volto. Cheguei aqui nessa parte, vou colocar um ponto baixo dentro desse buraquinho, vou fazer duas correntinhas e volto nele aqui, fazendo ponto baixo. E aqui na alça de lá da frente, vou descendo aqui para fazer mais uma carreira. Toda vez que você chegar nessa parte, que é justamente isso aqui para ficar esse detalhe, você observa que tem que ficar aqui, que você contar um, dois, três. Então, aqui você vai pegar nas duas alcinhas, para ele não ficar abrindo. E você vê que aqui está tendo uma redução, um recuo. E aí é só girar, pula a primeira e coloca na segunda. E vai fazendo esse contorno nela toda até atingir o tamanho que você deseja. E depois eu volto para explicar como eu vou fazer isso aqui. Então, vai ser vai e vem, carreira, vai e vem, vai se repetindo, tudo igual. Quando eu chegar aqui no final, reduz duas, aqui volta com um ponto, e aqui nesse buraquinho
coloca sempre duas correntinhas, um ponto baixo do lado, do outro, e aí vai fazendo para formar esse biquinho assim, dessa forma. Chegou aqui nessa parte, aí o que é que a gente vai fazer? Vai introduzir uma parte dessa daqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, volta dessa forma. A primeira não coloca na segunda, na terceira coloca. E aqui também coloca um ponto baixo nessa quarta. Então, ficou a correntinha, um ponto baixo, outro ponto baixo em cima dessa base. E aqui eu vou repetir tudo que está aqui nessa base, nessa pétala já pronta, nessa parte que está pronta, nessa daqui. Vou repetir até um certo ponto. Se você quiser mais para baixo, mais para cima, o tamanho, tudo quem vai determinar é você. Observe que aqui eu fiz, deixa eu ver onde. Ah, tá vendo aqui? Eu prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu prendi aqui 6 pontos nessa base. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o quê? Uma correntinha, pulo o primeiro e coloco no seguinte com um ponto baixíssimo. E aí eu volto fazendo uma correntinha, colocando naquela correntinha que eu fiz naquele buraquinho, e aí eu vou repetindo o que tá na base. Vou repetir tudo que tá aqui nessa base para iniciar o processo da pétala, né? Da pétala não, da folha, né? Vai ser esse processo aqui crescendo. E aí você coloca o tamanho que quiser. Coloca aqui até o final, inclusive naquela correntinha, tá? Agora eu faço uma, duas, três, quatro, e o mesmo processo. Volto aqui nessa correntinha, na segunda, e aqui, ó, eu vou pegando aqui. Vou até essa base, e quando eu chegar aqui eu volto. Cheguei aqui no topo, aqui eu coloco um ponto baixo, aqui nessa parte, bem apertadinho, coloco mais um. Agora eu faço uma correntinha, pulo esse primeiro que vem aqui nessa sequência e coloco no seguinte, com ponto baixíssimo. Essa correntinha eu vou botar um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e nela eu coloco um ponto baixo. E aqui eu vou fazendo esse processo até ver o tamanho que eu quero a minha folha. Sempre repetindo tudo que tá na base e não aperta, viu? Porque se apertar, a sua folha vai ficando encolhida. Agora eu vou deixar soltinha essa ponta, 1, 2, 3, 4. E volto aqui no terceiro. E aí eu vou repetindo até chegar aqui, a mesma forma que eu fiz no anterior. Agora já estou voltando, a mesma coisa. E agora já vou começar a fazer as reduções, tá? Vou começar a fazer as reduções, porque ela tem um declínio, ó. Chega aqui, ela cresce, depois ela vai reduzindo. Se quiser, reduz, se não, deixa aí a folha pela metade. E aí, chegou aqui, ó, o último, não posso pegar em duas alças, pego em duas, para poder ela não ficar abrindo buraco, a correntinha, e já vou voltando.
E quando eu voltar, vai ser o mesmo processo, né? Vou fazer uma correntinha e pular. Repito tudo que tá nessa base. É bem simples e muito fácil de fazer essa pétala. E outra coisa, sem corte de linha, né? Fica maravilhosa. Aqui uma correntinha, vou pular um, coloco no segundo. E aí eu volto com uma correntinha e repetindo a base. E com redução, né? Cheguei aqui o final, prender nas duas alças. Aliás, não é esse ponto, é o anterior. E aqui, voltando. Quando chegar aqui a mesma coisa, vou fazer o processo e vou voltar para fazer mais uma carreira. Como eu te disse, eu vi nessa carreira daqui, eu vi nessa carreira, desci com essa e retornei com essa. Se você quiser, você pode concluir aí o seu trabalho, fazendo a correntinha e prendendo aqui duas correntinhas e finalizar aqui o trabalho. Se não, você vem, começa tudo do lado inverso para fazer a pétala. É só descer desse lado, de pétala não, folha. Desse lado já está feita essa banda, né? Essa metade dessa folha. E aqui é só descer do lado contrário, né? Porque desse lado já coloquei. E aí fazer o quê? Novo processo, continuar da mesma forma que fez do lado de cá, vai fazer do lado de cá. A outra metade da folha. Eu só quero dizer pétala, porque eu estou fazendo um trabalho ali com flores, e aí é muita informação, tudo trocada. Mas ainda bem que a gente está se situando aqui no nosso trabalho. Uma, duas, três, quatro, a mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente vai fazendo esses aumentos. A gente volta. Não tem problema se você botar mais ou menos aqui, pegando aqui para iniciar a folha. Você bota essa metade, o tamanho que você quiser. E aí eu já vou botar até mais curtinha para você ver. E aqui o processo é simples, é só repetir e depois você finaliza deixando uma ponta de linha para poder fazer o quê? Prender lá em cima. Desse lado eu já faço a selagem. Essa folha daqui vai ser igual a essa que eu estou trabalhando. Agora, desse lado, venho com a agulha, deixei a ponta de linha. Não esquece de deixar uma ponta de linha para não estar emendando toda hora o trabalho, viu? E aqui vem, corta, vem com a agulha de tapeceiro. Peguei até uma agulha pequena demais. Mas vamos ver se dá para passar aqui. Eu vou enfiar e volto. Aqui, eu já consegui enfiar e como você vai prender? Simplesmente assim. Você pega, escolhe o lado da folha que você colocar. Eu escolhi esse lado. Que esse lado aqui, ó, você vê que aqui tá o início da folha e do outro lado tá assim. Então, eu preferi desse lado. E aí, você posiciona onde você quiser. Veja bem, aqui vai ter esse laço que vai estar assim ajustando. Então, pense num lugar, entendeu? E aí você posiciona a sua folha para ela não ficar enrugada. E aí vem com a agulha de tapeceiro fazendo a união. Não deixe aparecer
tá? Não deixa aparecer, vem pegando assim por cima das pipoca, depois volta por dentro da pipoca, e aí vai fazendo essa cirurgia, né? Fazendo essa costura aqui, assim, dessa forma. E depois que a gente prender, aí isso aqui ela vai arriar um pouquinho essa cor aqui, tá? Então, talvez seja melhor um pouquinho para cima, tá? E aí vai ajustando. Ainda dá para fazer a correção aqui do meu. Botar ela mais para cima, tá? E aí bota uma aqui e a outra você põe aqui assim. O seu morango tá lindo e maravilhoso.